Olá! Que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas leituras que a liturgia traz pra gente. Vamos conversar sobre a força da fé, aquela que desafia o impossível, sabe? E também sobre a alegria de louvar que vem da libertação. E a sabedoria para a gente enxergar Deus nos sinais do dia a dia. Acho que é uma chance boa para renovar nossa caminhada. Isso mesmo. É interessante como as leituras de hoje elas se conectam, né? Mostram que a fé não é bem uma fuga. Pelo contrário, é uma força que atua na realidade, principalmente naqueles momentos em que a gente se sente meio sem saída. Vamos tentar desvendar um pouco isso juntos. Começando pela primeira leitura, então, ela joga a gente numa situação bem tensa, né? O povo de Israel ali acuado. De um lado, o Mar Vermelho, do outro, o exército egípcio vindo atrás. Dá para sentir o medo, a reclamação, mas aí Moisés fala: não tenham medo, fiquem firmes, vocês vão ver a salvação que o Senhor vai dar hoje. O Senhor vai lutar por vocês. Nossa, que palavras fortes no meio daquele desespero todo. É impressionante, né? E o fascinante aqui, eu acho, é que ele não elimina o problema de cara. Ele age justamente ali, naquela situação que parece impossível. É um convite claro para a gente confiar, mesmo quando a nossa lógica humana olha e diz, não tem jeito. Quantas vezes a gente se sente assim, né? Preso entre problemas que parecem grandes demais. A mensagem é um pouco essa, onde a nossa força meio que acaba, é ali que os recursos de Deus podem começar a agir. Mas aí fica uma dúvida, né? Como a gente diferencia essa confiança de, sei lá, de uma simples passividade? Ou até de ser imprudente? Como saber se é Deus agindo ou se a gente só está esperando sem fazer nada? É uma ótima questão, muito importante. Porque a fé aqui não é ficar de braços cruzados esperando, sabe? É uma confiança ativa. Tanto que logo depois Deus ordena, diga aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quer dizer, é preciso avançar confiando, mesmo sem ver ainda o caminho totalmente aberto. É fazer a nossa parte, agir naquilo que nos compete e entregar o impossível nas mãos de Deus. Ah, entendi. Faz sentido. Então, talvez um jeito prático de viver isso seria identificar uma situação que hoje me paralisa, sabe? E em oração dizer: não vou temer, vou ficar firme. E agir no que eu posso, confiando que Deus pode sim abrir um caminho inesperado. Exatamente. É esse o movimento. E essa experiência de ser liberto, de ver um caminho se abrir, ela nos leva direto para o segundo ponto. Sim, que é o cântico de Moisés depois da travessia. O povo explode em louvor. Cantarei ao Senhor porque ele triunfou gloriosamente. Minha força e meu canto é o Senhor. Ele foi a minha salvação. É pura gratidão que vira a música, né? Pois é, e esse cântico nos ensina algo bem profundo sobre o louvor na Bíblia. Não é uma troca, tipo, eu te louvo para você me dar algo. Não é só um sentimento passageiro. É, na verdade, uma memória agradecida. E essa memória fortalece a fé. Quando a gente lembra e celebra as vitórias, as libertações que Deus já operou na nossa vida, isso alimenta a nossa esperança para os desafios de agora e do futuro. Recordar a libertação é quase como profetizar novas libertações, sabe? Que bonito isso. Então, um exercício valioso para a gente talvez fosse, sei lá, listar algumas travessias, algumas libertações que Deus já fez na nossa vida, dedicar um momento para agradecer mesmo, seja cantando, rezando ou só em silêncio, e quem sabe até partilhar uma dessas experiências com alguém que está precisando de um sopro de esperança. Fazer memória das ações de Deus é fundamental. É reconhecer de forma concreta que Ele é força, que Ele é salvação no nosso caminhar. Não só uma ideia, entende? Mas alguém presente. E aí a gente chega no Evangelho, onde Jesus confronta aquelas pessoas que ficam pedindo sinais espetaculares, né? Ele é bem direto. Uma geração má e adúltera buscam um sinal, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele aponta para o que é essencial. Exato. Jesus está criticando essa busca meio incessante pelo extraordinário, pelo milagre que tem que provar tudo. Ele nos chama a atenção para os sinais que já estão aí. E o maior sinal é Ele mesmo. Sua vida, sua entrega, sua ressurreição. O mistério pascal, né? Esse ciclo completo. Muitas vezes a gente fica esperando, sei lá, fogos de artifício divinos,
e não percebe a ação de Deus numa palavra amiga que chega na hora certa, numa solução inesperada para um problema, num momento de paz que a gente sente no meio da correria. A Rainha do Sul, os ninivitas, eles são exemplos de gente que reconheceu a sabedoria, o chamado de Deus ali presente, sem precisar de prodígios mirabolantes. Parece então que o desafio não é tanto a falta de sinais, mas talvez a nossa capacidade ou a nossa disposição de perceber esses sinais no cotidiano. Exatamente, é isso. A fé madura, ela não depende de show, de espetáculo. Ela aprende a ver a presença divina na trama simples da vida. Na prática, então, a gente poderia tentar treinar esse olhar, né? Talvez anotar durante a semana pequenas coisas, pequenos momentos onde a gente percebeu um toque de Deus, uma ajuda, um consolo. E agradecer por isso. Fortalecer uma fé que se alimenta da realidade, não só do extraordinário. E aí, juntando tudo isso, a gente percebe uma dinâmica bem forte, né? A confiança diante do impossível, lá do Êxodo 14, ela gera a experiência da libertação. Essa libertação, por sua vez, inspira o louvor agradecido, como no cântico do Êxodo 15. E toda essa caminhada nos dá a sabedoria para reconhecer o sinal maior, que é Cristo, e a ação dele contínua em nós, como Jesus aponta lá em Mateus 12. É verdade. Deus continua agindo, continua abrindo mares nas nossas vidas. Podem ser mares de medo, de solidão, às vezes de doença ou de dificuldade financeira. Que a gente possa, então, nesta semana, tentar confiar mais diante daquilo que parece impossível, louvar mais pelas libertações que a gente já viveu e reconhecer esses sinais de Deus na nossa história. É um convite constante, né? Avançar na fé mesmo sem ver o caminho inteiro. Transformar a gratidão em canto em louvor. E encontrar Deus no essencial, nesse mistério de Cristo que habita em nós. Estamos sempre a caminho, né? Como o povo no deserto, mas a gente caminha com essa promessa, essa certeza de que Deus vai à nossa frente. Ele é especialista em transformar o impossível. Que essa certeza possa animar nossos passos. E se essa nossa conversa, essa reflexão, tocou de alguma forma o seu coração, curta o vídeo, deixe seu comentário. A sua partilha enriquece muito a nossa comunidade e nos ajuda a caminhar juntos. Um abraço e até a próxima!